porque estou acostumada a roteiros de herdeiras verdadeiras e falsas. Portanto, a primeira coisa no retorno à família rica. A garota se dirigiu aos 4 irmãos que protegiam a falsa herdeira. Vocês não querem me tratar como irmã. Eu também não quero considerar vocês como irmãos. Para vocês, apenas a Shi-Hui é a irmã de vocês. Então vocês só têm ela como irmã. Se vocês querem ficar com a Shi-Hui, fiquem à vontade. Apenas não a importune no futuro. As palavras deixaram os filhos da família Shi com expressões variadas. O pai Shi e a mãe Gu estavam ao mesmo tempo irritados e preocupados. Shi Qian olhou para a preocupada Gu e suspirou levemente. Não pensem demais, você e papai. Já que voltei com papai. Isso significa que eu os reconheço. Mas isso é tudo. Ela não usou seu caloroso carinho para agradar aqueles que não querem. Ela é da cidade dos mortos injustamente. Sempre foram os outros que tentaram agradá-la. Quando ela teve que engolir a raiva, se sacrificar para agradar os outros, ela ocupou o corpo de Shi Qian e agora estão ligadas. O pai e a mãe realmente a aceitaram. Então ela também irá se esforçar para ser boa com eles. Tratá-los como seus próprios pais. Quanto aos outros, depende da situação. Em meio ao silêncio, de repente surgiu um soluço. Todos à mesa se viraram para olhar. Shi-Hui disse chorando. Mamãe e papai, me desculpem muito. Tudo é minha culpa. Irmã, não culpe seus irmãos. Antes que ela pudesse terminar, Shi Qian a interrompeu. Chega de chorar e exagerar. Você gosta de cantar, mas eu não gosto de ouvir. O que você quer fazer? Eu vou embora. Posso gritar que vocês, os 7, são felizes e alegres? Ao dizer isso, Shi Qian se levantou para ir embora. Shi-Hui ficou com o rosto todo vermelho por causa do que foi dito. Não consigo dizer uma palavra. Xiao Qian, o que você está dizendo? Aqui é a sua casa. Como você pode sair? Gu Danqiu ainda segurou firme o pulso de Shi Qian. Tenho medo que ela realmente fique brava e vá embora. Aqui é a sua casa. Faça do jeito que você quiser. Ninguém tem o direito de te criticar. Depois de falar, ela lançou um olhar severo para alguns dos filhos. Afinal, ter filhos homens é só para cobrar dívidas. Shifu também lançou um olhar severo para alguns dos filhos. Claro, você é a dona desta casa. Se alguém não gostar de você, então que vá embora. Daqui em diante, venha como você se sentir confortável. Quero ver quem vai ter alguma objeção. A atitude do casal Shifu. Shi Qian expressou sua satisfação. Pelo menos, esse casal tem bom senso. Se eles dois não conseguirem entender, precisam sacrificar a própria filha biológica em favor da filha adotiva. A atitude futura em relação a eles. Isso se limita apenas a manter as aparências. Shi-Hui estava envergonhada, e sente-se injustiçada e triste. Ela queria sair imediatamente, mas ela não tinha coragem. Ela já não era mais a pequena princesa da família Shi. Era apenas uma adotada. Ao pensar nisso, ela ficou ainda mais triste. Gu Danqiu olhou para Shi-Hui e disse suavemente. Pequena Hui, não chore mais. Nós já não conversamos sobre isso antes? Shi Qian é Shi Qian, e você é você. Não há nenhum conflito. Fique tranquila. Shi-Hui disse entre soluços. Eu apenas sinto que devo desculpas à minha irmã. A garota, que havia acabado de dar uma mordida na comida, parou novamente. Ela estava bastante impaciente. Você não vai parar? Se sentir culpada por mim. E eu não vi você querendo deixar a família Shi. Já que você fez isso, não finja mais essa expressão. É realmente nojento. E eu não sou sua irmã. Daqui em diante, me chame pelo meu nome. Ela, claro, percebeu o que Shi-Hui queria fazer. Não é só para mostrar uma aparência de sofrimento e pena? Para fazer com que todos sintam pena dela? Esse truque não é nada convincente. Se ela ama atuar, que atue bem. Mas se ela não perceber, então, não me culpe por não dar atenção aos meus pais. Shi-Hui ficou com a expressão congelada. Ela se sentiu como se tivesse levado um tapa em público. Seu rosto estava vermelho e pálido, de tanta raiva. Mas ela não podia fazer nada a respeito. Ao falar assim da verdadeira herdeira, se ela continuar a fazer essa cara de vítima, vai parecer forçado. Shi-Ji é o mais novo dos 4 irmãos. Ele também é o mais impetuoso. Ao ver isso, ele quis intervir, mas foi interrompido pelo irmão mais velho da família Shi, que estava ao seu lado. Ele o deteve. Shi-Yan olhou para mim, que estava sentado à sua frente. Seus olhos estavam curiosos. Parece que essa irmãzinha é um pouco especial. Shi-Yan teve um brilho nos olhos por um momento. Ele olhou para a irmã e sorriu levemente.
dizendo que você está de volta. Meus pais estavam certos. Este é o seu lar. Você pode vir da maneira que se sentir confortável. Não precisa se preocupar com os outros. Hoje nós nos descuidamos. Achávamos que você e papai não voltariam para casa tão cedo. Por isso fomos cuidar de algumas coisas. Não pense muito nisso. Nós estamos muito felizes que você voltou para casa. Shikian lançou um olhar para ele. O filho mais velho falou, sem que ninguém dissesse nada. Apenas então, Shifu ficou satisfeito. Ele pediu aos empregados para continuar servindo os pratos. Hoje eles realmente instruíram a cozinha. Prepararam uma mesa cheia de pratos. Tem de todos os sabores. Por que não sabíamos que tipo de comida Shikian gosta? A propósito, onde a senhorita morava antes? E sua família anterior? Como você vai lidar com isso no futuro? Foi então que Xian, enquanto comia, de repente parece que se lembrou de algo. Perguntou casualmente. Depois de perguntar, ele percebeu com agudeza que a expressão no rosto de seu pai estava um pouco estranha. Ele sentiu um puxão no coração e perguntou: Pai, por que você não está falando? Tem algo que você não pode dizer? Somos todos da mesma família agora. O que acontece com a irmã também diz respeito a nós. Você não precisa nos esconder nada. Sinto que não vou conseguir aproveitar esta refeição. Se você quer saber, perguntei-me diretamente. Shikian limpou o canto da boca. Fui adotada por uma velha monja desde pequena. Vivi em um templo em ruínas. Este templo está em uma montanha desolada. As condições eram ruins. Também não havia muita religiosidade. Meu mestre e eu mal conseguíamos nos alimentar. Por isso, nunca tive uma educação formal. Tudo o que aprendi foi ensinado pelo meu mestre no templo. Desde pequena, raramente desci da montanha. Meu mestre faleceu há 3 meses porque ele estava muito velho e com saúde frágil. Depois que meu mestre faleceu, fiquei sozinha no templo. Até que meu pai me encontrou. Ele me trouxe de volta. Após uma pausa, Shikian acrescentou: O templo agora já está fechado. Afinal, eu não estou mais lá. Claro, se um dia eu quiser voltar, ainda posso voltar e continuar vivendo sozinha. Ela, em poucas palavras, apenas compartilhou suas experiências dos últimos 10 anos. Seu tom era neutro, sem reclamações. Não havia lágrimas nem acusações. Mas Gudankyu e Shifu ouviram isso e sentiram seus corações doerem. Os dois ficaram com os olhos marejados. Xian e os outros 3 irmãos ficaram paralisados, com sentimentos confusos. Não podiam imaginar que sua própria irmã estivesse vivendo assim sem que eles soubessem. Ela estava vivendo de forma tão miserável. Ela que deveria ser a princesa da família Shi. Aquela que era mimada e protegida por toda a família. Shiji começou a se sentir arrependido e culpado. Ele se perguntou se sua atitude ao voltar foi exagerada. Shihui, ao ver isso, pensou consigo mesma: oh não! Sabia que Shikian era calculista. É claramente deliberado. Ela disse isso de propósito para provocar simpatia e culpa nos outros. Ela, instintivamente, quis pedir desculpas novamente. No entanto, as palavras estavam prestes a sair. Lembrou-se das palavras que Shikian havia dito há pouco. E acabou engolindo as palavras de volta. Mudou a abordagem e falou com sinceridade: Xiaoqian, agora que você voltou, a vida será cada vez melhor daqui para frente. Se você encontrar algo que não reconhece agora que voltou para casa, não hesite em me procurar. Eu posso te ajudar. Se você quiser, posso te levar para dar uma volta, para se familiarizar com a nossa área. Oh, tudo bem, obrigada. Gudankyu segurou minha mão. Ela disse algo parecido com o que Shihui disse. Seus olhos transmitiam dor profunda e culpa. Mãe, eu estou bem. Eu estou vivendo bem com o mestre no templo. Embora tenha sido um pouco difícil, é muito tranquilo. O mestre também é muito bom comigo. Eu tive uma vida feliz desde a infância. O que ela disse é verdade. A verdadeira Shikian realmente viveu muito feliz. Ela ainda se lembra das coisas que Shikian me contou sobre sua vida. Alegria pura em seus olhos. As condições de vida no templo não eram boas. Mas o mestre a amava muito. Ele já havia dado a ela o melhor que podia. E no templo havia poucas pessoas. As relações interpessoais eram simples. Ela era livre. Quando era criança, se sentia sozinha. Ela corria para a montanha dos fundos para brincar com os animais do bosque. E se divertia bastante. Sem preocupações. Ela disse que nunca se sentiu infeliz. Para ela, era verdade. Foi quando o mestre, idoso e doente, estava sem forças para se recuperar.
Ele era seu único parente. Ele era o apoio de todas as suas emoções e espírito. E foi a primeira vez que ela experimentou a dor da separação e da morte. Após a morte do mestre, ela ficou sozinha no templo. Não havia ninguém com quem conversar. Sozinha e solitária. Estava sozinha até 2 semanas antes de Shifu encontrá-la. Quando Shi Qian foi ao monte buscar lenha, acidentalmente caiu da encosta. Só havia ela na montanha. Ninguém sabia. Assim, ela morreu. Após a morte, ela foi para a cidade dos mortos injustamente. E ela voltou à cidade dos mortos injustamente para resolver assuntos. Ao encontrar Shi Qian, descobriu que seu destino era peculiar, de acordo com a hora de nascimento e as feições. Ela deveria ter um destino de grande riqueza e prosperidade. Uma vida sem obstáculos. Um destino raro de felicidade e longevidade. Esse tipo de destino geralmente pertence a pessoas que acumularam grandes méritos em vidas passadas. Um destino de bênção que só pode ser alcançado por renascimento. Mas agora ela estava na cidade dos mortos injustamente, provando que ela havia morrido violentamente. Seu destino foi mudado artificialmente. Coincidentemente, houve um problema na cidade dos mortos injustamente e ela precisava ir lá. Então, fez um acordo com ela. Ela queria emprestar a identidade de Shi Qian no mundo dos vivos para realizar tarefas. E após ela chegar ao mundo dos vivos, ela teria que ajudar Shi Qian a descobrir o mistério da mudança de seu destino. Foi assim que surgiu o que aconteceu hoje com ela na família Shi. No entanto, é provável que ninguém acredite nessas palavras. Especialmente os pais da família Shi. Eles começam a sentir que essa filha é uma criança atenciosa e bondosa. Ao ouvir essas palavras, fica claro que ela quer confortá-los. É por isso que disse isso. Oh, a pobre filha deles! Desde o nascimento, ela tinha a vida de uma princesa. Mas, passou mais de 10 anos sofrendo em vão. No futuro, eles devem compensar a filha em dobro. A atmosfera à mesa mudou um pouco por causa das palavras de Shi Qian, e ficou um pouco opressiva e pesada. Todos estavam com sentimentos mistos. Os filhos da família Shi também pararam de provocar. Comeram em silêncio. Shifu e Gudankyu colocaram todo o seu coração na filha. De vez em quando, perguntavam como estava a comida. Qual prato ela gostava de comer? Ela gostaria de beber um pouco de sopa? Sem deixar de lado nenhum detalhe. Alado, Shirui mal conseguia disfarçar a decepção no rosto. Shiji tentou várias vezes dizer algo ao ver a situação. Mas, ao ver sua irmã biológica, pensou nas palavras que queria dizer, mas acabou engolindo-as de volta. Shi Qian estava completamente focado em saborear a comida deliciosa. A comida na visão da família Shi tomou um significado completamente diferente. Gudankyu estava com os olhos cheios de lágrimas, com o coração partido. Dava para perceber de imediato que a filha provavelmente raramente comia comida boa antes, vivendo em um templo em uma montanha remota. As condições de vida eram tão difíceis que se podia imaginar. Conseguir se saciar já era algo bom, não? Onde ainda haveria oportunidade de saborear alguma iguaria? Gudankyu já havia decidido que a partir de agora, faria algo delicioso todos os dias para a filha. Após o jantar, várias crianças se sentaram na sala. O pai de Shi disse que era para cultivar o relacionamento com a filha que acabará de voltar para casa. Shi Qian estava sentada no grande sofá no centro da sala. Ela olhava animadamente para a televisão à frente. Assistia com grande interesse. Filha, você gosta de assistir televisão? Perguntou Gudankyu. Shi Qian acenou com a cabeça, com os olhos fixos na TV. Essa televisão é realmente muito interessante. É muito mais divertido do que ver a peça no palco. Faz tanto tempo que não venho ao mundo. Não imaginei que o mundo mudasse tanto. Sinto que me tornei um caipira que acabou de chegar à cidade. Gudankyu teve os olhos marejados novamente. Pobre filha. Cresceu tanto e nunca assistiu televisão. Enquanto pensava, a emissora na TV entrou em modo de comercial. Gudankyu imediatamente pegou o controle remoto. Xiao Qian, eu vou mudar de canal para você. A novela que você estava assistindo já terminou por hoje. Vamos assistir a outra coisa. Ainda há muitos programas interessantes para ver. Shi Qian acenou com a cabeça, parecendo obediente. Gudankyu mudou de canal sem querer. Vendo que um drama estava sendo transmitido, ela largou o controle remoto. Não demorou muito para que a expressão de toda a família ficasse constrangida. Especialmente o rosto de Shirui, que ficou vermelho como um tomate. Ela estava tanto envergonhada quanto frustrada. Isso foi uma coincidência. O que estava passando na televisão era exatamente a história da protagonista e da antagonista.
A história de que trocaram de lugar na infância. E hoje, por coincidência, estava sendo exibido o momento em que a protagonista é recuperada pela família. Gu Dan-kil também ficou sem entender. Não imaginava que mudaria de canal assim sem querer. O que estava sendo exibido na televisão era exatamente o que estava acontecendo na casa deles. O que tornava tudo ainda mais constrangedor era que, na televisão, os pais biológicos da protagonista, após recuperar a filha biológica, não mandaram a filha adotiva embora. Não apenas não a mandaram embora, como também a trataram com ainda mais carinho. Isso superou em muito o carinho que tinham pela filha biológica. Era visivelmente como se estivessem tratando a filha adotiva como uma joia preciosa, enquanto a filha biológica era tratada como se fosse insignificante. A sala de estar imediatamente mergulhou em uma atmosfera estranhamente constrangedora. Justamente Shikian começou a comentar: "Ai, essa pessoa! Como pode não amar sua própria filha biológica? Em vez disso, prefere a filha adotiva? Embora tenha criado-a ao seu lado por tanto tempo, é natural que se apegue. Mas não há razão para prejudicar sua própria filha, certo?" Shikian balançou a cabeça, com uma expressão de desaprovação. Os membros da família Shi suspeitavam que Shikian estivesse aludindo a eles, mas não tinham provas. Embora não tenham mandado Shi-Hui embora, eles definitivamente não tinham preferência por Xiao-Hui. Ignoraram e prejudicaram Xiao-Qian. Eles realmente não conseguiam se separar de Xiao-Hui. Afinal, a criaram por mais de 10 anos. Os sentimentos se acumulam com o tempo, não se podem simplesmente descartar. Mas eles sabiam distinguir laços familiares. Por mais que amassem Xiao-Hui, não poderiam antes de Xiao-Qian. Portanto, Shikian realmente deveria estar apenas comentando a novela. Não é que estejam insinuando sobre eles. Mesmo que seja uma insinuação, isso é só uma insinuação sobre alguns garotos. O pai de Shikian e Gu Dan-kil se esforçavam para se consolar mentalmente, sugerindo a si mesmos, esforçando-se para afastar qualquer desconforto e insegurança. No início, eles realmente pensaram em enviar Shi-Hui embora. Shi-Hui estava quase adulta. Eles poderiam comprar um apartamento fora, e então enviar dinheiro regularmente para as despesas. Continuar a sustentá-la até que ela se formasse na universidade. Porém, alguns dos filhos eram totalmente contra. E além disso, eles também estavam relutantes em deixá-la ir. Pensando nisso, o pai de Shikian lançou um olhar severo para alguns dos filhos. Shi-Hui não conseguia mais aguentar. Ela soltou um gemido e virou-se correndo para subir as escadas. Shikian olhou ao redor, confusa, perguntando o que havia de errado com ela. Shiji, com uma expressão irritada, segurou a língua. Gu Dan-kil sorriu de forma um tanto artificial. Não é nada. Pode ser que não esteja acostumada no momento. Shikian franziu a testa. Então, voltaram a morar aqui. Ela não vai ficar chorando todos os dias assim? Isso não vai ser insuportável? Gu Dan-kil ficou sem palavras, sentindo um pouco de cansaço no coração. Você está fazendo isso de propósito? Shiji não conseguiu se segurar no final. Jogou o controle remoto e se levantou. Que coisa de propósito! Shiji me olhou e rangeu os dentes. Você estava provocando a Xiaorui de propósito, não estava? Papai e mamãe disseram que não vão te fazer de sacrifício no futuro. Vão compensar você adequadamente. O que mais você não está satisfeito? Você só fica feliz se expulsar a Xiaorui? Agora Shikian entendeu claramente. Com um estalo, jogou o que acabou de pegar. Jogou o controle remoto e se levantou de repente. Colou-se friamente a Shiji. Então você só quer me expulsar? Você só fica feliz se der espaço para sua boa irmã? Eu não posso nem falar quando volto para minha própria casa. Eu ainda tenho que considerar os sentimentos da falsa herdeira ao falar. Depois de falar, Shikian virou e saiu. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, o pai de Shikian foi em direção ao filho mais novo. Ele deu uma surra. Shiji gritou alto enquanto era espancado. Eu os advirto. Se continuarem com essa atitude em relação a Shikian, vou expulsá-los todos. Ele ficou com uma expressão severa. Vocês precisam entender. Shikian é a irmã biológica de vocês. A irmã biológica de vocês por parte de mãe. No que diz respeito à troca de identidade entre ela e Shi-Hui, ela é mais inocente do que Shi-Hui. Vocês só pensam que com o retorno dela, Shi-Hui vai sofrer. Por que vocês não pensam em todos esses anos passados? Quantas injustiças e sofrimentos a irmã biológica de vocês suportou? O pai de Shikian não se importa em continuar sustentando Shi-Hui, mas ele nunca permitirá que isso se torne uma afronta a Shikian.
Enquanto falava, o olhar do pai de Shi Qian caiu sobre o filho mais novo. Você e a Xiao Rui têm idades mais próximas. Vocês duas sempre tiveram uma boa relação desde pequenas. Eu entendo que você protege a Xiao Rui, mas você precisa entender que a Xiao Qian não fez nada de errado. Ela também não deve nada a ninguém. Eu só vou dizer isso uma vez. Da próxima vez, quem ousar fazer a Xiao Qian sofrer, espere só para ver como eu não arranco a pele dele. Shiji contraiu a boca. Ela sentiu que estava falando de si mesma. Pai, fique tranquilo. Nós sabemos ter cuidado no que fazemos. Xian explicou novamente o que aconteceu hoje. Nós realmente pensávamos que você e a Xiao Qian não voltariam para casa tão cedo. Por isso, concordamos em ir com o Xiao Si ver o concurso de piano da Xiao Rui. Se soubéssemos que vocês voltariam tão cedo, pelo menos ele não teria ido ver o concurso de piano da Xiao Rui. Xizong e Xishu acenaram com a cabeça. Esses dois são irmãos gêmeos. O casal foi para cima com rostos sérios. Deixaram os 4 irmãos sentados na sala, se encarando. Irmão mais velho, você não acha que nossa irmã parece um pouco? Xizong hesitou. Por um tempo, ele pensou em um adjetivo mais adequado para descrever essa irmã que acabou de voltar para casa. Especial. Essa personalidade é realmente especial. Xia lembrou-se do que aconteceu esta noite e acenou com a cabeça. Ela é alguém que não se deixa prejudicar. Ele não teve nada a dizer para quem abriu a boca. Além disso, ele percebeu que ela não parecia ter dito aquelas coisas de propósito. Não era para irritar ninguém. Ela simplesmente falou o que estava pensando. Não entende como ser sutil, é muito direta. Ele então se lembrou do comportamento da outra irmã esta noite. Suas sobrancelhas se franziram involuntariamente. Shihu realmente é um pouco sensível demais. Se ela continuar assim, sem conseguir ajustar sua mentalidade a tempo, será ela mesma quem sofrerá as consequências. Assim como o papai disse há pouco, mesmo que eles tenham vivido com ela por mais de 10 anos, a ligação é profunda e seus corações tendem para ela. Mas também não é possível fazer isso repetidamente por causa dela. A irmã biológica que sofreu e ficou afastada por mais de 10 anos. Portanto, essa mentalidade precisa ser ajustada a tempo. Pensando assim, Xia olhou para Shiji e disse: Você tem um relacionamento melhor com a Xiaorui. As idades são mais próximas. Tente orientá-la bem, para que ela não pense demais. Quando a Xiaoqian voltar, não importa o motivo que faça nossos pais. Eles vão favorecer a Xiaoqian. Isso é natural. Mas não significa que eles não a amem. Ela ainda é filha dos pais. Xiaorui é jovem e impulsiva. Mas isso não significa que ela seja sem inteligência. Ele acenou com a cabeça. Eu entendi. E mais. A expressão de Xia se tornou séria. Ele assumiu a autoridade do irmão mais velho. Da próxima vez, tenha uma atitude mais correta com a Xiaoqian. Caso contrário, não se surpreenda se eu te corrigir. Depois de dar uma lição ao irmão, Xia também se levantou e subiu as escadas. Xizong e Xishu trocaram um olhar e também se levantaram e foram embora. Shiji não consegue parar de atacar. O que isso significa? Claramente hoje foi algo que os 4 irmãos fizeram juntos. Como no final isso se tornou apenas culpa dele? Shikin não se importa com o que as pessoas lá embaixo pensam. Assim que entrou no quarto, fechou a porta. Este quarto foi preparado pelo pai de Shikian e sua esposa para ela. Decorado com muito cuidado. Seja o design do quarto ou os objetos. São todos estilos que uma jovem garota adoraria. Ainda bem que não é rosa. Caso contrário, ficar em um quarto rosa. Ela tem medo de não conseguir dormir. Apenas entrou no quarto. Shikin percebeu no ar. Havia uma leve ondulação estranha. Com a mão esquerda, fez um movimento suave. Criou uma barreira ao redor do quarto, para que ninguém perceba a anomalia e desconfie. Em seguida, o quarto apareceu do nada. Um homem vestido com uma longa túnica preta. Caminhou até mim com uma máscara de demônio. Ajoelhou-se com um joelho no chão. Shikian olhou para ele com uma expressão de preocupação. O que você está fazendo aqui? Depois de perguntar, ela teve uma sensação desagradável. Como esperado, o senhor da cidade mandou um mensageiro. Voltou para a cidade dos mortos injustamente. Ele não estava sempre no sexto palácio? Há quanto tempo ele não volta para a cidade dos mortos injustamente? Como ela chegou ao mundo agora? E ele já voltou para a cidade dos mortos injustamente. Antes de sair, ela ainda pensou. Talvez ela conseguisse resolver as coisas da cidade dos mortos injustamente. Quando voltou, seu irmão ainda não tinha retornado à cidade dos mortos injustamente.
Não esperava que as coisas não saíssem como planejado. Ela acabou de sair. E ele já voltou. Lembrando-se do que ele havia dito antes. Uma expressão de hesitação passou pelos olhos dela. Seu irmão havia dito isso no passado. Que ela não deveria vir ao mundo sozinha. Para resolver os assuntos da cidade dos mortos injustamente. Precisava discutir isso com ele antes de agir. Mas quando encontrou Shi Qian, achou que era o momento certo. Então, aproveitando que ele não estava, ela decidiu e organizou tudo sozinha. Com o jeito do irmão, ela temia que seria repreendida. O Senhor Soberano já retornou à cidade dos mortos injustamente. Descobriu que o Senhor veio ao mundo por conta própria. O Soberano está muito irritado. Por isso, ele ordenou que eu trouxesse a mensagem. Depois de falar, ele se levantou. Fez um gesto como se segurasse a mensagem. Então, uma leve luz brilhou. No ar, apareceu um envelope. Em seguida, o envelope desapareceu. Uma linha de texto surgiu. As palavras tremulavam no ar. E logo desapareceram no ar. Embora o tempo fosse curto, ela pôde ver muito claramente. Dizia-se que era uma linha de texto. Mas na verdade eram apenas 4 palavras. Não investigue. Preocupar-se é realmente se preocupar. Este irmão não deve estar muito bem aqui no mundo. O homem com a máscara de um espírito. A voz era calma e estável. A decisão do Senhor não pode ser mudada por ninguém. Isso significa que ela não deve pensar demais. Basta estar pronta para recebê-lo. Ela ficou em silêncio. O homem logo desapareceu da sala. Ela estava murcha como um balão deflacionado. Como o irmão vai vir? Se ele vier como o senhor da cidade, não precisamos nos preocupar. Nesse caso, ele não ficará por muito tempo. Pensando bem, ela se sentiu revigorada. Quanto a ser responsabilizada mais tarde, ela também está fazendo isso pelo irmão da cidade dos mortos injustamente. Considerando isso, não podem ser muito severos comigo, certo? No dia seguinte, quando a família Shi acordou e desceu, viram Shi Qian sentada na sala assistindo televisão. Pararam os passos, piscaram os olhos, e olharam novamente para o grande relógio de pedra na sala. Todos ficaram em silêncio por um momento. Era pouco mais de 6 da manhã. Ao ouvir o barulho, Shi Qian, que estava absorta na televisão, se distraiu e olhou para quem estava descendo. Cumprimentou. Bom dia. Depois de cumprimentar, ela imediatamente virou de volta para a televisão. Aquela expressão mostrava que ela não queria desperdiçar um segundo. Gu Dankyu hesitou por um momento. Recuperou-se. Dirigiu-se em direção à filha. Sentou-se ao lado dela. Primeiro olhou para a televisão. A televisão está transmitindo o noticiário matinal. Pequena Qian, você gosta de assistir televisão? Que tal se a mamãe colocasse uma televisão no seu quarto? Assim, você poderia assistir televisão no seu quarto. Gu Dankyu agora só quer, sem se importar com nada, satisfazer todos os desejos da filha. Os olhos de Shi Qian brilharam e ela ia responder. Xian desceu as escadas. Ele falou antes que ela pudesse. Mãe, isso não é apropriado. Colocar a televisão no quarto da irmã mais nova. E se ela ficar hipnotizada e não dormir? Ela ainda está em crescimento. O que ela disse fez Gu Dankyu pensar. É verdade. Vendo como a filha está tão obcecada por televisão. Se colocarem uma televisão no quarto dela, ela não ficaria acordada a noite toda assistindo? Isso não pode acontecer. Gu Dankyu rapidamente respondeu. A mamãe Shi não pensou bem. Isso não pode ser. Não pode prejudicar o descanso da Qian. Vamos assistir na sala de estar. Mamãe também pode assistir com você. Nós, mãe e filha, podemos discutir o conteúdo da TV. O lindo desejo de assistir TV a noite toda foi destruído. Deu a Shi Qian um olhar melancólico. Esse irmão mais velho certamente não gosta de mim. Essa irmãzinha que apareceu do nada, não é? Nenhum TV ele quer me dar. Comparado, parece que o irmão é um pouco melhor. Gu Dankyu também percebeu que a filha parecia um pouco triste. Ao mesmo tempo que achava engraçado, sentia uma profunda dor no coração. Hoje em dia, qual criança não está sempre com um eletrônico na mão? O que há de tão raro nisso? Mas a filha dela achava a TV tão rara e nova. Quem acreditaria se eu dissesse isso? Ela disse suavemente que ter na sala não era muito conveniente. Isso afeta o descanso. E além disso, você não pode ficar sempre no quarto, certo? O quarto é apenas para dormir. Se você gosta de assistir TV, vamos assistir na sala. Ninguém em casa gosta de assistir TV. Ninguém está competindo com você. Shi Qian pensou um pouco e entendeu essa lógica. E acenou com a cabeça, enfatizando.
Eles não podem competir comigo por assistir TV. Gu Dankyu não pôde evitar rir. Seu olhar era carinhoso. Tudo bem, tudo bem. A TV de casa é só sua para assistir. Se alguém competir com você pela TV, eu vou enfrentar essa pessoa. Depois de falar, ainda fez um gesto sugestivo. Ela lançou um olhar severo para alguns dos filhos que desciam as escadas. Xian contraiu os lábios. Quanto tempo faz que ele não assiste TV? Como ele poderia competir pela TV com a irmã mais nova? Se for para competir, que seja o quarto irmão. Xian deu uma olhada no seu quarto irmão. Shiji imediatamente pulou como se tivesse levado uma picada. O irmão mais velho, o que você está olhando para mim? Eu realmente competiria com ela pela TV? Ele não é tão imaturo assim. Ele estava pulando enquanto olhava para Shikian sentada na sala. Gu Dankyu e os outros 3 filhos da família Shi-Hui e seu pai, que acabaram de descer, também o olharam. Seus olhares eram diferentes. Shikian disse devagar. Mesmo que você queira competir, precisa ver se tem essa capacidade. Gu Dankyu imediatamente gritou para o filho mais novo. Daqui em diante, você não pode brigar com a Xiao Qian pelo controle da TV. Ouviu isso? Se eu souber, vou fazer seu pai. Vou descontar todo o seu dinheiro de mesada, não vou te dar nada. Shiji instantaneamente ficou triste como um sapo. Ele fez bico, parecendo irritado. Ele lançou alguns olhares raivosos para Shikian. Shikian nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Ele ficou tão irritado que nem queria comer o café da manhã. Crianças normais nessa idade geralmente estão no 3º ano do ensino médio. Xiao Qian deve prestar vestibular em junho do próximo ano. Agora, o 3º ano do ensino médio já passou de metade do semestre. Xiao Qian, teoricamente, deveria estar assim também. Apenas que Xiao Qian viveu anteriormente em um templo com aquele mestre taoísta. Não recebeu uma educação formal. A idade está aqui, não é? Então, de onde ela vai começar a aprender? Ela consegue acompanhar diretamente a 3ª série do ensino médio? O processo de matrícula é fácil de lidar, mas qual série ela deve frequentar é complicado. Quanto mais o pai de Shikian pensa, mais preocupado fica. Ele começou a falar sobre a escola com Shikian. É bom, assim ela pode aproveitar a oportunidade para se familiarizar e entender este mundo. Ao lado, Shi-Hui piscou os olhos e disse sorrindo. Pai, você pode deixar a Xiao Qian na minha turma. Assim, Xiao Qian terá alguém para cuidar dela. Eu também posso ajudar Xiao Qian com os deveres escolares. Shikian nem olhou para ela. O pai de Shikian ficou um pouco tentado, mas também está preocupado que sua filha não consiga acompanhar. Se não conseguir acompanhar, as notas vão ficar muito baixas. A Xiao Hui tem boas notas. Comparando assim, é temeroso. E na comunidade, é sabido que a família Shi criou a filha errada. Não dá para esconder isso. Eles também não pretendem encobrir. Na hora, todos saberão. Com certeza não vai faltar comparações entre as duas. E se ferir a autoestima da filha, o que faremos? Xian disse. Pai, não precisa se preocupar com isso. Se a irmã mais nova não conseguir acompanhar, podemos contratar um professor particular. Ele pode voltar e ensinar a irmã mais nova individualmente. Se nós tivermos tempo, também podemos ensinar a irmã mais nova. O semestre letivo está prestes a acabar. A irmã mais nova está se preparando para começar no próximo semestre. Aproveitar este tempo para reforçar os estudos, acredito que não haverá problemas. Gu Dankyu iluminou os olhos e aplaudiu. Ela disse animadamente. É verdade, como não pensei nisso? Podemos contratar um professor particular? Os irmãos, exceto o pequeno 4, não são muito bons nos estudos. Os outros 3 têm um desempenho muito bom. Ajudar a Xiao Qian com as matérias do 3º ano do ensino médio com certeza não será um problema. Dito isso, ela tomou uma decisão rapidamente. Primeiro, deixe a Xiao Qian descansar por 2 dias. Então, vocês 3 irmãos podem se revezar. Cada um ajudará com uma matéria. Ajudem a Xiao Qian a se familiarizar com as matérias da escola o mais rápido possível. Xian acenou com a cabeça. Tudo bem. O irmão mais velho concordou com a cabeça. O segundo e o terceiro irmãos também concordaram. Na verdade, Xiao Qian nem sabia se deveria se sentir aliviada por ter escapado de uma situação ruim, ou se deveria estar desapontada por ser subestimada. Ela inicialmente estava relutante, mas ao ver que os 3 irmãos concordaram, Gu Dankyu estava com uma expressão animada novamente. Xiao Qian silenciosamente engoliu as palavras de recusa. Shi-Hui mordia o lábio inferior e abaixava os cílios. Cobriu a injustiça em seus olhos.
O fato de que a família Shi criou a filha errada todos esses anos não é nenhum segredo no círculo. O pai e a mãe de Shi Qin também não pensaram em esconder. Os dois até já pensaram a respeito. Quando você se sentir à vontade, faremos uma festa. Vamos convidar as pessoas do círculo para participar. Restaurar abertamente a identidade de Shi Qin, para evitar que você seja ridicularizada nas suas interações sociais no futuro. A identidade embaraçosa te fez sentir injustiçada. Shi Qin, embora não goste muito desse tipo de evento, mas também entende que isso é necessário. Caso contrário, o público pode muito bem especular. Essa verdadeira filha não é bem recebida pelas moças da alta sociedade. E ela até é subestimada pela filha adotiva, Shi-Hu. Quando você se adaptar ao novo ambiente, Gu Denqi vai ansiosamente puxar Shi Qin para comprar coisas no grande shopping, exceto o irmão mais velho e o pai, que estão trabalhando. Os outros fizeram a mãe chamar para sair e me acompanhar nas compras. Mas, por alguma razão, Shi-Hu ficou de fora. Shi-Ji realmente estava sentado no assento do passageiro, irritado. De vez em quando, ele lançava um olhar furioso para Shi Qin pelo retrovisor. Shi Qin nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Com certeza, até com os pés poderia adivinhar o que ele estava fazendo. Foi Shi-Hu que não quis vir. Será que ele queria que ela implorasse para Shi-Hu vir? Ao chegar ao shopping, Shi-Ji se apressou para estacionar. Shi-Zong e Shi-Shu estavam acompanhando Gu Denqi e Shi Qin para dentro do shopping. Começou o dia de compras de hoje. Os filhos da família Shi estavam apenas carregando as bolsas o tempo todo. Gu Denqi segurava a mão de Shi Qin. Enquanto caminhavam, ela parou de repente. Ela ouviu atentamente e perguntou: Mãe, vocês ouviram algum tipo de barulho? Acho que ouvi um som muito estranho há pouco. Parecia que algo tinha caído de alguma altura. Um som como se algo tivesse batido no chão. E não parecia ser o som de qualquer coisa comum caindo. Aquela voz é muito peculiar. Gu Denqi prestou atenção. Não, isso é um grande shopping. Está muito movimentado. Se houver algum som, deve ser o som da agitação devido à multidão. Assim que ele falou, Shizong percebeu. Parece que algo aconteceu à frente. Conseguiram ouvir gritos ao longe. Mãe, parece que algo aconteceu à frente. Shi Qin rapidamente segurou a mão de Gu Denqi. Mãe, vamos ver. Sem esperar que os outros falassem, ela já estava puxando a mão de Gu Denqi. Ela correu rapidamente na direção do incidente. Alguns irmãos ficaram parados, se encarando. Como ela pode ser tão curiosa? Shiji murmurou. Shizong lançou um olhar para ele. Preste atenção, se a mãe a ouvir. Com certeza você vai levar uma bronca. Shiji revirou os olhos. Vamos logo atrás para ver também. E se realmente aconteceu algo? A mãe e a irmã mais nova também podem se meter em problemas. Shishu disse e deu um passo para segui-los. Shizong também os seguiu. Shiji andava calmamente por último. Gu Denqi foi puxada pela filha. Logo chegaram ao local onde a multidão estava reunida. Ela observou sua filha a puxando para se espremer na multidão. O canto da boca dela tremeu. Não parece nada. Xiaoqian parecia fria e indiferente. Então ela na verdade é uma criança que gosta de fofocas. Ai, não há crianças mais adoráveis para se olhar? Mas quando Gu Denqi viu o que estava acontecendo à frente, sua expressão mudou e ela exclamou. Instintivamente, ela se colocou na frente de Shi Qin. Isso não foi suficiente, então ela rapidamente se virou. Estendeu a mão para cobrir os olhos de Shi Qin, para que ela não visse a cena aterrorizante à sua frente. Havia alguém se jogando do andares no shopping, que caiu no espaço vazio do shopping. Era uma jovem mulher com longos cabelos soltos. Com os olhos bem fechados, o canto da boca sangrava. O sangue na parte de trás da cabeça também continuava a fluir. Em pouco tempo, manchou de vermelho uma área do chão abaixo da cabeça. Shi Qin só queria descobrir o que estava acontecendo. Por que ainda lhe cobriram os olhos? Ela era uma pessoa do submundo. Era possível identificar de imediato que tipo de morte aquela pessoa tivera. Se tivesse morrido injustamente, então teria que ir para a cidade dos mortos injustamente. Então, teria se tornado uma pessoa da própria cidade. Ai, agora a cidade dos mortos injustamente realmente está lotada. Mãe, eu não sou mais uma criança, não tenho medo. Shi Qin puxou a mão de Gu Denqi e disse calmamente. Gu Denqi lançou um olhar para ela. Como você não é mais uma criança? Você ainda não fez 18 anos. Foi um erro de cálculo. Ela é uma velha fantasma de 1000 anos. Agora se tornou uma jovem que ainda não tem 18 anos. Xia alcançou os outros.
Ao ver a situação, ele instintivamente se colocou na frente de Shikin. As pessoas do shopping saíram imediatamente para lidar com a situação. Os colegas também chamaram a polícia e a ambulância. Dispersem a multidão que está assistindo. Gudenki não vai deixar sua filha fofocar sobre essas coisas. Ela puxou Shikin para ir embora. Afinal, essa situação afetou seu humor. Gudenki já tinha comprado quase tudo o que precisava. Ela pensou em voltar para casa e voltar outro dia. Algo assim aconteceu no shopping. É realmente um pouco azarado. Mãe, você pode ir ao carro me esperar? Vou ao banheiro. Gudenki queria acompanhar Shikin, mas foi recusada por ela. Ela realmente não é mais uma criança de 3 anos. Irrisoriamente ainda precisa da presença dos pais para ir ao banheiro. Shikin seguiu as placas indicativas. Em pouco tempo, encontrou o banheiro e saiu. Enquanto se lavava as mãos, uma jovem mulher entrou no banheiro. Ao ver Shikin parada em frente à pia, parece que ficou assustada. Então, abaixou a cabeça e entrou apressada em uma cabine. Shikin olhou fixamente para aquela cabine. As narinas se mexeram levemente e ela inalou suavemente. Ela sentiu o cheiro da morte. Shikin estava deliberadamente enrolando. A cabine também demorou bastante para abrir a porta novamente. A pessoa de dentro saiu. Ao ver Shikin parada em frente à pia, ficou surpresa novamente. Parecia não esperar que ela ainda não tivesse decidido. O que você está olhando? Nunca viu uma bela garota? A outra pessoa imediatamente notou o olhar de Shikin. Como se tivesse sido picada, imediatamente respondeu irritada. E então, lavou-se rapidamente. Não secou as mãos e saiu apressada. De qualquer ângulo, aquele jeito dela parecia apressado e nervoso. Se uma pessoa está prestes a morrer, é claro que ela exalará uma aura de morte. Mas essa aura de morte pode ser mais intensa. E a mulher de antes claramente não era o caso. Então, há duas possibilidades. Ou ela se contaminou com a aura de outra pessoa, ou ela fez algo relacionado a um assassinato. A primeira possibilidade tem muitas variáveis, é difícil de dizer. A segunda, por outro lado, é muito mais simples. Ela não pôde deixar de pensar no que aconteceu no shopping. Naquele momento, a garota que caiu do andar de cima. Shikin secou as mãos calmamente. Só então saiu andando com calma, sem pressa nem lentidão. Gudenki estava quase sem paciência, pronta para entrar e procurar por ela. Afinal, ela tinha acabado de passar por uma situação tão grave. Isso deixou um sentimento de inquietação em seu coração, com medo de que a filha que havia voltado não estivesse bem, que algo tivesse dado errado. Até que chegaram em casa. O coração de Gudenki finalmente se acalmou. Logo, ela esqueceu o ocorrido no shopping. Ocupou-se organizando as coisas. As coisas que acabaram de comprar no shopping. Além de uma parte que trouxeram consigo, havia outra parte que estava a caminho para entrega. Shikin, assim que chegou em casa, sentou-se no sofá e ligou a televisão. Shizong e Shishu voltou para o quarto e se concentrou nos estudos. Os dois irmãos são gênios dos estudos. No próximo ano, eles estarão no 4º ano. Portanto, começaram a se dedicar mais aos estudos. Shiji é o mais. Sentou-se no sofá da sala, observando sua mãe ocupada lá em cima. Ele, sem pensar, não pôde deixar de fazer uma piada. Caipira. O que há de tão interessante na TV que nunca viu o mundo? Shikin estava com os olhos fixos na TV. Ela ouviu o que ele disse e concordou com a cabeça. Admitiu calmamente. Ela viveu desde pequena em um templo nas montanhas. É claro que ela nunca viu o mundo. Ela é a princesa da cidade da morte injusta. Depois que seu irmão lhe passou as responsabilidades da cidade da morte injusta, ela realmente ficou tão ocupada que não teve tempo de fazer nada. De fato, não teve muito tempo para se preocupar com as coisas do mundo. Ela só conseguiu ter uma noção geral. Mas agora, assumindo a identidade de Shikin, ela precisa aproveitar o tempo para entender e se familiarizar com este mundo. Ela achou que assistir TV era a maneira mais rápida. Não sair de casa. Já é possível saber de tudo o que acontece lá fora. Que conveniente! Shiji engasgou um pouco. Você está fazendo isso de propósito, não é? Está trazendo essas coisas à tona para nos fazer sentir culpados. Quer que a gente se sinta mal por você. Assim, sua posição nesta casa fica ainda mais segura. Shiji começou a tagarelar. Shikin deu a ele um olhar condescendente, como se estivesse olhando para um idiota. Percebi alguém descendo as escadas. Shikin reclamou sem nenhuma pressão psicológica. Mãe, o Shiji me xingou de novo. Ele disse que eu sou um bolinho.
E ainda disse que estou fazendo de propósito para deixar vocês culpados, para que vocês se sintam mal por mim. Ele me olha com uma cara de desprezo. Será que ele quer me expelir dessa casa? Shiji arregalou os olhos. Ele quase soltou uma torrente de sangue. Não teve tempo de reagir. Sua orelha foi puxada com força por alguém. Mãe, acalmeze um pouco. Não escute as bobagens que ele diz, eu não fiz isso. Shiji estava fazendo careta de dor, ainda se lembrando de se defender. Shikin apontou para ele, emburrada. No rosto, havia um toque de injustiça. Foi exatamente o que ele disse. Ele acha que eu assisto muito televisão. E diz que eu sou uma caipira. Que nem televisão eu nunca vi. Eu disse que vivo em um templo nas montanhas. Não ter visto o mundo é normal. Então ele começou a me xingar. Shiji ia acabar me deixando furiosa. Queria rebater, mas essas palavras realmente foram ditas por ele. Mas ele não quis dizer isso. Precisa de uma lição. Vem aqui para eu ver como vou te educar. Não atrapalhe sua irmã de assistir televisão. Gudenki não teve pena e puxou a orelha dele com força. Ela o puxou para o lado. Decidi que vou educar bem esta criança. Não sei o que está acontecendo com essa criança. Ele claramente ama muito a pequena Shihu. A trata como se fosse uma rainha. Mas quando Shikin volta, ele parece não gostar de Shikin em lugar nenhum. Claramente, Xiaoqian é sua irmã biológica. Ah, parente de sangue de outra mãe. Tão confuso. Parece que não aprendeu a lição. Xiaoqian ignorou o sofrido Shiji. Não sentiu nenhuma compaixão por ele. E ainda lhe lançou um olhar triunfante. Deixou Shiji tão irritado que quase desmaiou. Revelou os 4 irmãos da família Shi. É que Shiji é o que tem o pior juízo. Estúpido. Depois, ela voltou sua atenção para a televisão. A televisão parecia estar esperando por algo. Como esperado, a emissora local rapidamente transmitiu as notícias sobre o shopping. Por volta das 11 horas da manhã de hoje. Mas no shopping center 4 estações, ocorreu um incidente de queda. Uma mulher de 25 anos caiu do último andar do shopping. Foi declarada morta após tentativas de ressuscitação fracassadas. A causa exata da queda ainda está sendo investigada. Morreu, Xiaoqian pensou. Não pôde deixar de pensar novamente naquela mulher que encontrou no banheiro. A mesma expressão jovem e nervosa. O importante é que ela ainda tem o cheiro da morte. Essa mulher. Será que tem alguma relação com a garota que caiu do prédio? A garota que caiu do prédio foi por dependência ou suicídio? Ela realmente mal pode esperar para ir ver a garota que caiu do prédio. Afinal, era destino ou uma morte súbita? Mas, como voltou recentemente, ela não está familiarizada com este lugar. Ir sozinha pode não ser tão fácil. Pensando nisso, Shikin teve que desistir desse pensamento. Depois de assistir às notícias, ela se levantou aliviada. Caminhou em direção ao outro lado. Parecendo estar preocupado, aconselhou. Mãe, não o repreenda mais. Na verdade, ele não está errado. Ele ainda não terminou de falar. Shiji, cheio de ressentimento, respondeu. Não precisamos da sua falsa boa vontade. Agora isso é ótimo. Gudenki, que já estava quase se acalmando. A raiva dela voltou com força. Pequena Kim, você não precisa se preocupar com ele. Ele tem pele grossa e carne dura. Ele não se importa nem mesmo se quebrar essa vassourinha de penas. Mamãe cozinhou o ninho de andorinha para você na cozinha. Vá verificar se está bom. Gudankyu afastou a filha. Shikian lançou um olhar de simpatia para Shiji. Virou-se para ir à cozinha procurar algo para comer. Shiji achava que ela estava se achando. Lançou um olhar cheio de raiva para as costas de Shikian. Mas foi pega de surpresa por Gudankyu. Hoje ela não pode deixar de quebrar a vassourinha de penas. Enquanto isso, Shikian ainda estava pensando em qual maneira encontrar a garota que conheceu no banheiro naquele dia. Mas não esperava que a oportunidade surgisse assim tão fácil. A família Shi vai organizar uma festa. As famílias respeitáveis da alta sociedade desta cidade. Todas receberam convites. No dia da festa, a mansão da família Shi estava agitada. Era possível ver mulheres bem vestidas em todo lugar. Mulheres com maquiagem sofisticada e homens internos bem ajustados. Estavam agrupados em pequenos grupos. Gudenki estava ocupada no andar de cima e não conseguia descer. Ela planejava subir novamente na hora certa e descer com a filha. Iriam apresentá-las a todos de maneira apropriada. Shikin trocou de roupa e viu que estava quase na hora. Então saiu do próprio quarto. Ao passar pelo quarto de Shihu, seus passos hesitaram. Ela colocou o ouvido para escutar.
Não era que ela quisesse ouvir às escondidas, mas sim porque as pessoas no quarto, provavelmente, devido ao barulho lá embaixo, falavam em voz alta e, portanto, a conversa dentro não era tão abafada. Além disso, ela não era uma pessoa comum. Então, ao ouvir, conseguiu identificá-los. A pessoa que estava conversando com Shi-Hu era a esposa de seu oitavo irmão, ou seja, a sua cunhada por direito. Devido ao banquete de reconhecimento familiar, os familiares da família Shi de Pequim também vieram, incluindo o filho mais velho da família Shi, que herdou a empresa e a casa ancestral, além da maior parte dos ativos da família Shi, e também a matriarca da família Shi. No entanto, Shi Qin sentiu que a sinceridade deles era apenas isso. A festa é hoje, e eles chegaram apenas ontem à noite. A matriarca Shi se mudou para a casa da família Shi. As pessoas da casa grande se hospedaram diretamente em um hotel na cidade. Shi Qin apoiou o queixo e ficou pensando. Nesse momento, parecia que Shi-Hu tinha uma boa relação com as pessoas da casa grande. Esta tia por parte de pai. Desde o começo até o fim, ela apenas lançou um olhar superficial para ela. Apenas disse algumas palavras de cortesia. Enquanto pensava nisso, ouviu passos vindo do quarto. Shi Qin rapidamente levantou a saia e retrocedeu para seu próprio quarto. Esperou até que as duas pessoas saíssem do quarto e descessem. Só então, Shi Qin saiu novamente. Gu Denqi também subiu para procurar alguém. Ao ver a filha já pronta, imediatamente sorriu. Seus olhos estavam cheios de amor. Xiaoqian está realmente bonita esta noite. Isso não é mentira. Gu Denqi e Shifu são pessoas de aparência marcante. Já está quase na hora. Mamãe, vou te levar lá embaixo. Depois de andar alguns passos, Shi Qin perguntou casualmente à mãe. Não precisa chamar a Shi-Hu para ir junto? Não precisa, este banquete de hoje é para a filha. Ela está com a tia mais velha do lado do pai. Não se preocupe. Se chamar a Xiaorui, ela começará a pensar demais. Essa criança anda muito sensível ultimamente. Isso os deixa sem saber o que fazer. A tia parece realmente gostar dela. Pelas informações que ela obteve, o pai dela é um tanto complicado. A relação com seu irmão mais velho parece ser apenas mediana. Caso contrário, após a divisão da família na época, eles não teriam vindo diretamente para Xi começar do zero. Embora se diga que a família se reúne em Jinshin todos os anos. Isso é difícil também por causa da senhora Xi. Por isso, a razão pela qual a tia gosta tanto de Shi-Hu. Gu Denqi não acha isso estranho. Ela explicou que você já conhece a situação do seu pai. Ele tem um irmão mais velho e uma irmã mais velha. Seu tio e tia não têm filha. Sua tia, por outro lado, tem uma filha. Mas essa não é da família Xi. Apenas eu tive uma filha. Portanto, ao dizer isso, Gu Denqi foi tomada por um semblante de culpa. Na verdade, deveria ser Xiaoqian a pessoa que desfrutava todo esse carinho. Ela é a pequena princesa da família Xi, que sempre foi mimada. No entanto, ao pensar nessas coisas, Gu Denqi sentiu novamente uma onda de tristeza. Shi Qin arqueou uma sobrancelha. É por causa disso? Ela voltou para a família Xi há meio mês. Esta noite é a primeira exposição oficial. Gu Denqi e o pai de Xi estão um de cada lado de você. Shi Qin segurou os braços dos pais e desceu lentamente as escadas. Sua aparência e graça imediatamente chamaram a atenção de todos os presentes, sem mostrar nenhuma fraqueza ou timidez. A aura que ela exalava era claramente a de alguém que foi moldada com muito esforço desde a infância por uma família rica. A filha criada com tanto carinho. Shi-Hu viu Shi Qin descendo. Ela não pôde deixar de se surpreender. Os olhos dela estavam fixos em você. O coração dela mal conseguia esconder a decepção e um toque de ciúmes. Zhang Weilan percebeu a mudança de humor de Shi-Hu. Ela deu um tapinha reconfortante nas costas da mão dela. Pequena Hu, não se preocupe. Ela está apenas fazendo uma cena. Quem não faria? Você é a verdadeira filha da família Xi. Não se esqueça. Você já viveu na família Xi por mais de 10 anos. Mesmo que ela seja biológica. E daí? Os sentimentos precisam ser cultivados. Zhang Weilan percebeu a mudança de humor de Shi-Hu. Ela deu um tapinha reconfortante nas costas da mão dela. Shi-Hu forçou um sorriso. Tia Dai, eu estou bem. Na verdade, estou bastante feliz. Mamãe e papai encontraram a filha biológica deles. Isso é uma coisa boa. Aproveitei tantos anos na família Xi. Na verdade, sou eu quem deve desculpas a Xiaoqian. Zhongguilan lançou um olhar para ela e disse em tom baixo. Isso não é da sua conta. Você também não era um.
Bebê que não sabia de nada, né? Os pais dela não cuidaram bem dos próprios filhos. E foi por isso que aconteceu essa situação. Não dá para culpar ninguém, muito menos você. Chega, não pense muito nisso. Eu conheço a índole dos seus pais. Elas cuidaram de você todos esses anos. Mesmo que a filha biológica tenha voltado, elas não deixarão de te amar. Você precisa ter uma mentalidade correta. Não se rebaixe por conta própria. Enfim, lembre-se que você não está errada. Você não deve nada a ninguém, entendeu? Shihu mordeu o lábio e acenou levemente com a cabeça. Não disse muitas coisas irritantes. Os pais realmente não deixarão de amá-la. Mas não dá para comparar com antes. Antes, em casa. Até mesmo em toda a família Shi. Não importava se era deste lado da cidade ou do outro lado da capital. Ela era a única pequena princesa da família Shi. A família inteira a adorava. Para ela, a exigência é baixa, em seus olhos e no coração só a ela. Mas e agora? Ela claramente sentiu que algo havia mudado. Desde que Shikin voltou, nos olhos dos pais, ela já não existe. Até mesmo alguns irmãos. Apenas o quarto irmão ainda a defende com todo o coração. Só de pensar, Shihu já se sente injustiçada. Eram originalmente coisas dela. Agora tenho que dividir mais da metade com os outros. Quem conseguirá aguentar isso? Dessa vez, Shifu e Gudenki já te apresentaram de maneira grandiosa. Também não escondem a importância e o carinho que têm por você. Até os 4 irmãos da família Shi também se colocaram ao lado delas. Essas cenas agora têm um significado diferente aos olhos de todos. A família de Shihu realmente exagerou dessa vez, não? A família deveria se amar e se cuidar. Por que motivo deveriam te excluir? ZHNG Weilan foi socializar. Os amigos que normalmente se dão bem com Shihu se aproximaram dela. E se mostraram indignados por ela. Não fique falando bobagens. Esta noite é o palco de Xiaoqian. Este banquete é feito para ela. Ela é, sem dúvida, a protagonista. O que eu estou fazendo aqui não conta como deslizamento. Não é que o pai de Shi Gudankyu tenha a intenção de deixar Shihui de lado. Antes disso, Gudankyu também sugeriu que Shihui se juntasse mais tarde. Mas Shihui recusou. Ela insistiu que Xiaoqian é a verdadeira filha da família Shi. E este banquete foi especialmente feito para Xiaoqian. Então ela não deveria ficar de lado. Fazendo sentido e sendo muito razoável. Gudankyu pensou e achou que deixá-la de lado talvez não fosse bom para ela também. Porque assim haveria uma comparação. Na verdade, isso seria pior para ela. Então decidiu não fazer isso. Mas ao desistir, Shihui ficou ofendida. Embora ela tenha dito isso desta vez, a sua voz não conseguiu esconder um certo desânimo. Isso fez com que seus amigos ficassem mais preocupados por ela. Irmã Ru, coração. Embora se diga que a Shikin é a verdadeira filha da família Shi, mas você está na família Shi há tantos anos. Não há razão para que, ao voltar, ela queira te excluir. Ter mais uma filha na família Shi não vai fazer diferença. De acordo com a ordem de chegada, ela é a mais nova, na verdade. Como isso pode ser explicado pela ordem de chegada? Ela realmente é a filha dos nossos pais. Ela passou por tantas dificuldades nas montanhas. Enquanto eu desfrutei de tantas benesses na família Shi, é normal que ela tenha ressentimentos. Eu consigo entender. Eu não vou me importar com isso. Shihu disse de maneira generosa. Sua amiga ao lado fez uma expressão de desdém. O desprezo e desdém em seus olhos eram evidentes. Alguém que cresceu nas montanhas. Nunca até viu uma televisão. É realmente difícil imaginar que ainda existem pessoas assim, tão ingênuas. Irmã Rui essa ingênua. Qualquer um que tenha um pouco de juízo sabe a quem dar mais carinho. Irmã Ru também é favorecida com o dinheiro da família Shi. A jovem rica acumulada por poder e influência. Onde ela se compara àquela caipira? Se o tio Shi e a tia Gu não perceberem, mais cedo ou mais tarde irão se arrepender. Apenas esperando que essa caipira envergonhe a família Shi. Vamos fazer da família Shi uma piada da alta sociedade. Irmã Ru, você não pode ser tão submissa. Quanto mais você agir assim, mais vão te intimidar. O que é seu deve ser conquistado. Shihu acenou com a cabeça. Eu sei, podem ficar tranquilos. Ninguém me intimida. O quarto irmão ainda é o mesmo comigo. Palavras que parecem reconfortantes, mas na verdade são provocativas. Apenas dizer que Shiji ainda é o mesmo com ela. Isso não significa que os outros 3 irmãos com ela já não são como antes. Com uma irmã biológica, a adotada não é mais necessária. Shihu sabia a hora de parar.
Ela também não queria realmente fazer algo. Apenas viu Shikin há pouco. De repente ficou preocupada que ela rapidamente se integrasse a esse círculo. Então, roubaram todo o seu brilho. Por isso, pensei em dar um pouco de remédio para os olhos aos meus amigos primeiro, transmitindo de 10 em 10, de 100 em 100. Mesmo que realmente não possa impedir nada. Mas pelo menos ainda é útil, certo? Estávamos conversando. Algumas pessoas viram o protagonista da noite. Shikin caminhou até aqui. Algumas pessoas mudaram ligeiramente de expressão, mas logo se acalmaram novamente. Você não sabe o que elas disseram antes. Com medo do quê? Medo da própria consciência? Shihu também estava um pouco ansiosa. Então não prestou atenção. Uma amiga ao meu lado, ao ver Shikin, sua expressão mudou completamente. Então rapidamente abaixou o olhar. As mãos se entrelaçaram involuntariamente. Logo se soltou, tentando parecer natural e calma. Xiaoqian, você está linda esta noite. Shihu sorriu. Shikin acenou com a cabeça. Estar bonita não é algo normal? Para falar a verdade, é um destino. A aparência dela é realmente bonita. Era um pouco parecida com Shikin. Quando vi Shikin na Cidade dos Mortos injustamente, ela também ficou surpresa. Não esperava que essa nova chegada fosse tão parecida consigo. Depois, ela pensou um pouco. Isso deve ser o destino. Shikin assentiu com tanta calma. Seu olhar caiu sobre a pessoa que estava ao lado de Shihu. Esta é. Shihu olhou para sua amiga com um pouco de surpresa e apresentou. Esta é minha boa amiga, Tog Rusho. Ela é a senhorita da família Tog. Shihu conhece Tog Rusho há mais tempo. As duas se tornaram amigas desde a época da escola primária. E a amizade continuou até agora. Oh, então você é a senhorita DNG. O jeito que ela prolongou a frase foi um tanto significativo. Shihu olhou estranhamente para as duas e perguntou. Xiaoqin, você conhece Tog Rusho? Shikin ainda não tinha respondido. Tog Rusho, ansiosa, começou a negar. Não, nós não nos conhecemos. Mas estava muito ansiosa. Isso acabou parecendo estranho. O sorriso de Shikin se tornou ainda mais significativo. Sim, nós não nos conhecemos. Foi há alguns dias no banheiro do shopping. Já encontrei a senhorita DNG. Naquele momento, ela ainda não tinha terminado de falar. Tog Rusho rapidamente a interrompeu. Irmã XNXN-Ru. Eu de repente me lembrei que tinha algumas coisas para resolver. Eu vou me adiantar então. Vou te procurar outro dia. Depois de falar, sem esperar por Shihu responder, virou-se e foi embora. Aquela silhueta parecia uma fuga desesperada. Shikin realmente veio tentar testar a situação. Não esperava que Tog Rusho fosse tão incapaz de lidar com isso. Isso não é claramente um aviso de que algo está errado? Se não houvesse problema, por que ela estaria tão preocupada? Pensando nisso, Shikin fixou o olhar em Shihu. Shihu ficou completamente paralisada ao ser observada por você. Ela começou a ficar inexplicavelmente nervosa. Gaguejando. O que aconteceu? Seu amigo. Você fala devagar. Parece que está intencionalmente machucando o coração da Shihu. Se a Xiaoqi ofendeu a Tog Rusho antes, não se preocupe com ela. Ela com certeza não fez isso de propósito. Ela é uma boa pessoa. Shikin sorriu levemente. Sem problemas, já que ela é sua boa amiga. Então, vamos convidá-la para vir em casa em outro dia. Shihu ficou um pouco atordoada. Abriu a boca como se quisesse dizer algo. Mas Shikin não deu a ela a oportunidade. Eu acho que pode ser depois de amanhã. Você a convida para vir em casa. Eu vou pedir para a cozinha se preparar. Fazer algumas sobremesas para receber. Depois de amanhã, as pessoas da casa também virão à cidade. Isso não é uma discussão, estou apenas te informando. Shikin terminou de falar e saiu diretamente. Não deu a Shihu nenhuma oportunidade de discordar. Deixou Shihu e alguns amigos se entreolhando, com a cabeça cheia de interrogações. Não é sem motivo que Shikin se interessa por Tog Rusho. Além do dia que você sentiu o cheiro da morte nela. Depois, a notícia também foi veiculada. Dizia que a garota que caiu do prédio no shopping naquele dia. Se realmente foi um acidente, não haveria problema. Mas o problema é que ela sentiu ressentimento. O propósito de Shikin ao vir ao mundo é para coletar a moral e a fé do mundo, reiniciar a porta para a vida após a morte, para que a Cidade dos Mortos retome suas operações. Agora a oportunidade bate à porta. Ela não pode simplesmente ignorar, certo? Shihu pensou muito, mas não entendeu.
O que exatamente Shikin quer fazer? Após o banquete, ela contou a Gu Denki sobre isso. Ela pensou que, dada a preocupação de Gu Denki com Shikin, talvez ela recusasse. Mas não esperava que ela concordasse animadamente. E na situação com Gu Denki, ela não tinha escolha. Ao sair, ao encontrar Shiji, seus olhos brilharam. Depois de cumprimentar Shiji como de costume, ela ficou com uma expressão de querer dizer algo, mas hesitando. Claramente, qualquer pessoa com olhos pode ver. Ela tem algo a dizer. Quanto mais o Shiji que realmente se preocupa com ela. Originalmente, Shiji queria se esquivar. Ela estava um pouco insegura naquele momento. O que aconteceu esta noite? Ele acha que a Shihu realmente foi injustiçada. Mas ele também não pode fazer nada. Shihu cresceu junto com ele. Não há dúvida de que foi mimada por eles por mais de 10 anos. Mas Shikin também é sua irmã.